As igrejas, já falei com exceção, tem igrejas sérias, tem igreja de Deus, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, tem pastores, tem mente a Deus. Pastores que estão atentos com a sua igreja. Mas há muitas igrejas com as suas profetadas, enganando muita gente, adoecendo muita gente. Eu já dei exemplo aqui de uma pessoa de um outro estado que entrou em contato comigo, 7 meses em cima de uma cama, os cabelos já estavam caindo, as suas unhas caindo, porque segundo aquela irmã, foi a uma igreja e recebe uma profetada desses profetas do engano, porque Deus está me mostrando que você está com câncer no sangue. Pastor, eu cheguei em casa e não dormi mais. O meu estado emocional foi abalado. Ela vai em outro culto, porque tem crente que é assim, é igual macaco, pulando de galho em galho. Aí quando chega lá, outro profeta do diabo: ei, eis que Deus está me mostrando que você está com câncer no pulmão. Pronto. Se a irmã estava ruim, agora o caldo engrossou para cima dela. E essa irmã ora, esta irmã busca o Senhor, mas como não tem estrutura dentro da palavra, vai para outra igreja, a farofada pior ainda. Aqui Deus está me mostrando uma mulher que está com câncer no útero. É você. Acabou, irmão. Esta mulher foi afetada com tanta maldição que ela ouviu e não teve estrutura para dizer: está repreendido, Satanás. O meu Cristo na cruz já levou todas essas misérias. Eu não aceito esta palavra maldita. Esta mulher ficou 7 meses, perdeu vários quilos, depressiva. Ela liga para mim desesperada: pastor, estou com 3 cânceres. Eu disse: mas irmã, você foi para o médico, fez exame? Não. Para que ir para o médico, pastor? Se o varão disse que a doença, que este câncer não é para a morte, por que eu vou para o médico? Se não é para a morte, eu vou esperar a cura chegar em casa. Disse: irmã, pegue um Uber aí e vai num posto médico, vai fazer um exame no hospital. Se ela estiver me assistindo, ela vai confirmar isso. Ela foi, ele fez o exame, tirou uma chapa do pulmão, o pulmão estava ótimo. Fez exame de sangue, ótimo. Cadê o câncer do pulmão? Cadê o câncer do sangue? Essa mulher estava morrendo, igreja. O que mais está havendo nos dias de hoje é isso. Aí, como muitos cristãos não têm estrutura na palavra de Deus, vai buscar a Deus não por aquilo que o Senhor representa para esta pessoa, mas estão buscando a Deus por aquilo que Deus tem para dar à pessoa. E fica aí igual uma barata tonta. Há mais de 1000 anos antes de Cristo, o profeta Jeremias já se deparou com esses falsos profetas, enganando. Vai para o versículo 14. Samaria só tinha profeta do engano. Estava contaminado Samaria. Imagina a ira de Deus olhando para Samaria, vendo os profetas profetizando algo que ele não mandou, ele não disse para fazer isso. Os dias de hoje não é diferente, igreja. As igrejas,
Há muitos crentes que estão atrás dessas profetadas. É como se a Bíblia, ela já está pequena. A Bíblia tem agora que buscar algo lá fora, porque a Bíblia não é o suficiente. Está aí o perigo. Samaria estava contaminada pelos profetas do engano. O povo de Israel erraram o caminho por causa desses profetas. Mas nos profetas de Jerusalém, aqui já é outra qualidade de profetas. Fala o que diz a Bíblia. Nos profetas de Samaria, bem viu eu loucura, profetizando da parte de Baal, e fazia errar o quê? O meu povo. Isso é o uso de Samaria. Eles não profetizavam da parte de Deus, eles profetizavam da parte de Baal. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e moradores dela como Gomorra. Imagine agora, igreja, a situação do povo de Israel. Samaria é profeta que profetizava da parte do diabo. Vai para Jerusalém os profetas adúlteros. A nação de Israel entra em uma pobreza, em uma morte espiritual, em um fracasso espiritual. Os dias de hoje não é diferente. O que mais tem se ouvido e tem se noticiado é como a imprensa sergipana hoje noticiou esta vergonha. Pastores adúlteros. Eu já falei para vocês aqui. Cuidado com a semente do adultério. Quando essa bomba estoura, não é que o adultério ou a prostituição, o que levou esse pastor a cometer esse estupro, não foi apenas o contato. O contato foi uma materialização do que já estava no coração dele. Ele não se tornou estuprador ou adúltero ou prostituto no momento que ele teve o contato físico. O contato físico foi a materialização daquilo que estava no coração dele. E cuidado, igreja. Adúltero, prostituto, não é aquele que está lá cometendo o ato, mas é aquele que carrega no seu coração essa semente maligna. Você entende por que tem muitos crentes que não conseguem, amada igreja, crescer espiritualmente? É porque Satanás, ele lançou uma semente dentro do coração, e a semente do adultério. Adultério, quando falo, é de casados. Prostituição é solteiros. O homem casado, o marido, não comete prostituição, comete adultério. A esposa não comete, caso haja uma traição da esposa, não comete prostituição, comete o quê? Adultério. Prostituição para quem está solteiro. E esta semente, infelizmente, o diabo lançou no meio da igreja. E há muitos que estão, amada igreja, como a nação de Israel. A semente que provoca no coração de um ser humano os desejos sexuais.
No livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo, me parece 28, meu pai. Mateus, capítulo 5. O diabo não está para brincar com ninguém. Muito cuidado. Há muitos que estão morrendo da igreja. A igreja, aqui é o lugar para que nós possamos aprender e exercitar aquilo que o Senhor está falando conosco. Mateus 5, 28. Mateus 5, 28. Mateus 5, 28. Abra a tua mente. Aproveita o momento que Deus está falando contigo. Que talvez você pode estar nessa malha aí, nessa rede. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com quem? Com ela. Isso é sério, igreja. Não há um cristão, seja homem ou seja mulher, que tem essa semente no coração. A questão do olhar e a questão do desejar é a semente que está dentro. A semente, ela provoca os desejos desenfreados. A semente maquina na mente. Mas ninguém está vendo essa semente. Ela é espiritual. Ela está dentro. Só sabe dessa semente Deus e a pessoa. Toda pessoa que tem essa semente sabe. Ela provoca desejos, olhares, maquinação na mente. A mente processa. E cada crente que tem essa semente sabe. É impossível um cristão desse crescer espiritualmente, ter uma vida de oração, ter prática de ler Bíblia, porque está afetado por essa semente. E cada crente, seja homem ou seja mulher, sabe se tem ou não essa semente. Ah, o pastor caiu em adultério, o presbítero, o missionário, o crente caiu. Ele já caiu foi há muito tempo. Olhando e desejando, já cometeu. Já cometeu. Deus conhece nossos pensamentos. Deus conhece nosso coração, igreja. Por isso que está os escândalos aí. O diabo sabe quando um crente tem essa semente. Ele sabe, ele sabe. Ele não sabe o que nós pensamos, ele não é onisciente, mas ele sabe dessa semente, que a semente é sujeira. E quando esses demônios, que são seres espirituais, que olham para o espírito de um crente e vê essa semente, ele sabe que tem. Por isso que ele vai sempre colocar no caminho desse crente as ofertas. A olhar numa mulher, atentar no seu coração, já cometeu o tal ato. Bonito agora um crente, quem sabe um pastor em cima de um altar, adúltero. Homens que estão em cima do altar, porque tem a semente, sabe que tem. E se não tirar essa semente, corre um grande risco dessa semente se materializar, porque a materialização é o contato, e aí onde vê o escândalo. Imagine uma nova convertida, uma esposa nova convertida, o marido incrédulo veio na televisão: olha, o pastor estuprou, adulterou, caiu.
Como é difícil. Que o diabo está atrás de escândalo para matar os mais fracos na fé. Os profetas, na época de Jeremias, estavam todos contaminados. Todos contaminados. Que missão difícil, amada igreja, foi para Jeremias. Que missão difícil. Vamos lá para Jeremias 23, vamos terminar. (23:16). Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensina-vos vaidade e fala da visão do seu coração, não da boca do Senhor. É o que mais está tendo as vaidades. Quase não está se hoje diferenciando um crente de um descrente. Aonde a palavra nos diz, tem que haver uma diferença entre os que servem e os que não servem. E muitas vezes nós não somos essa diferença. Somos todos iguais. Porque achamos, porque fazemos parte de uma denominação, estamos dentro de uma igreja, acha que já é o suficiente, está protegido de tudo e é o super crente. É isso que o diabo quer. É enganar muitos dentro da igreja. Só isso. Jeremias teve uma das missões mais árduas. O próprio Deus não isentou a vergonha dos profetas. Ele fez questão de deixar escrito como uma forma de alerta para nós. No versículo 21: não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo, e não lhe falei a eles, e todavia eles profetizaram. Cuidado, igreja. A palavra de Deus é uma profecia. Pastor, Deus falava com o homem. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés boca a boca. Moisés não tinha Bíblia, aqueles homens não tinham Bíblia, estava na construção da palavra de Deus. Então Deus se manifestava através dos profetas. Deus mandava os profetas sim profetizar. Mas hoje, igreja, não é a via normal que Deus usa para falar com sua igreja hoje, através de profecias. Ele fala através da sua palavra, que a sua palavra é uma profecia. Então, como muitos cristãos têm preguiça de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, aí vão atrás das profecias lá fora. Olha o risco que corre. Eu não mandei eles falarem, eles foram lá e disseram que eu falei. O povo gosta disso. As igrejas estão cheias de profetas. É só profetadas. Vai ver a vida desse profeta. Principalmente você que conhece. Na igreja é um profeta, lá fora é o cão. Compra e não paga, péssimo testemunho, não dá testemunho, não tem amor. Mas dentro da igreja são santarrões. Até quando o povo vai estar caindo nessa, igreja? A palavra de Deus é a própria profecia do Senhor. Deus, ele fala através de profecia. Fala em casos específicos. Mas quando ele fala através das profecias, o nome dele é glorificado e não o nome do profeta. E o que está havendo hoje, igreja, é o profeta que quer ser o centro e não Jesus o centro. A profecia é o centro, não é mais Jesus o centro.
E nunca esqueça que Deus nunca faz nada sem que o nome dele seja glorificado, igreja. Só faltam colocar uma melancia no pescoço para se apresentarem. É uma disputa. É pregadores imitando pregadores. Quantas babuzeiras tem por aí, igreja? Olha o que o Senhor fala, amada igreja. No versículo 23 em diante: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também não de longe? Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Agora é os profetas dos sonhos. Isso aconteceu na época de Jeremias. Isso acontece nos dias de hoje. Deus fala através de sonhos? Fala. Mas é uma via normal que Deus fala? Não. A via normal que Deus fala é através de que? Da sua palavra. Está aqui tudo escrito, selado. O que Ele fez, o que Ele vai fazer, está aqui. A Bíblia se explica por ela própria. É tanto profeta só, é tanto profeta na igreja, é tantos sonhos, mas tem muitos sonhadores. Mas é tanto sonho de desgraça, de morte, de tanta coisa. Mas é tanta revelação de maldição. O diabo não está brincando com a igreja. Fazem com que o meu povo esqueça do meu nome por causa dos sonhos. Sonhei, sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conte o seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como sonho, e aquele que está na minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Versículo 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e conta e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não vos enviei e dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum. Este povo, diz o Senhor. O diabo não está brincando com ninguém. O próprio Jesus, no jardim, lá no deserto, o diabo tentou destruir Jesus. Tentou pegar Jesus. O próprio Pedro, o diabo usou a boca de Pedro para tentar frustrar o plano divino do Pai com o Filho, para que não fosse a Jerusalém, para que não fosse morto. O diabo usou a boca de Pedro. Mas há muitos crentes de hoje que acham, porque aceitou Jesus, que tem que cruzar os braços, que são super crentes. Muito cuidado, igreja. Olha o que diz a palavra lá em Mateus 18:7. Mateus 18:7. A palavra diz: é sério. O que o Espírito Santo está tratando hoje é sério. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mística que vem a escândalos. Mas há daqueles que, ai daqueles homens por quem vem o escândalo. A Bíblia está dizendo: é impossível
que não haja escândalo na sua casa. Impossível. Mas a Bíblia diz: ai daquele que vier o quê? O escândalo. Um dia esses, se não se arrependerem, vão estar cara a cara com Deus para prestar conta de tudo. Cuidado, igreja. Mas muito cuidado. Marcos 13, 22. Agora é uma palavra-chave aí. Marcos capítulo 13, 22. 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, e se for possível, até o quê? A Bíblia diz que ele se passa como anjo de luz, se possível, até para enganar o quê? Os escolhidos. Então é luta contra nós, é contra vocês. Ele está muito preocupado com a nossa vida. Ele quer tentar te parar. Ele quer te convencer que você está cansado, não deve vir à igreja. Que você está cansado, não deve orar. Muitas vezes ele quer convencer a cada um de nós que não precisa sacrificar a nossa vida, não precisa orar tanto, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia, não precisa ir para a casa do Senhor. E ele tenta negociar com muitos crentes. Não se apresse em sair da presença de Deus. Não se apresse.